Nós moramos num país onde não acontecem terremotos, ou quase nunca acontecem. E é muito difícil a gente se colocar no lugar de pessoas que passam por essas situações e que de uma hora para outra veem suas vidas sendo devastadas e vendo o medo chegando sem aviso prévio. Independente se o tremor passa em questão de segundos ou se ele dura alguns minutos, a consequência é devastadora e é sempre perturbador você ser arrastado por uma sensação de medo, você ser dominado por uma sensação de pavor que não passa. Quando alguma coisa foge do nosso controle, parece que nós somos invadidos por essa mesma sensação, a sensação de um terremoto. O nosso corpo todo treme e a gente vê o controle indo embora. E é como se um terremoto estivesse tomando conta de toda a nossa vida. Com certeza foi isso que Davi pensou cada vez que Saul tentou matá-lo ou cada vez que Absalão, seu filho, estava perseguindo, tentando usurpar o trono e acabar com a sua vida. Davi escreveu o Salmo 55 depois de um desses terremotos. E mesmo passando por uma situação tão difícil, ele conseguiu escrever no versículo 22 algo que nos traz tranquilidade. E eu vou ler com vocês. Mas antes disso, meu nome é Águida e se você não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever, deixar um comentário, deixar um like, porque isso vai me ajudar muito e vai dizer para o YouTube que esse canal é relevante e quem sabe ele vai entregar para mais pessoas. Mas agora vamos voltar ao assunto para não perder o fio da meada. Como eu estava dizendo, Davi escreveu o seguinte no versículo 22 do Salmo 55. Entrega as tuas ansiedades ao Senhor, e Ele dará sustentação. Nunca permitirá que o justo seja abalado, ou nunca permitirá que o justo venha a cair, ou nunca permitirá que o medo venha te dominar. E agora fica o questionamento: o que a gente faz, o que nós costumamos fazer quando o medo invade a nossa vida? Eu posso falar do que eu já passei, né? Recentemente, a minha filha teve numa situação muito delicada de saúde. Ela enfrenta uma condição de saúde muito delicada e o medo, por algumas vezes, tomou conta de mim. E nessa hora é quando a gente tem mais dificuldade de entender que o Senhor está no controle. É nessa hora que nós olhamos para a nossa fé e a gente pensa assim: será que realmente eu confio no Senhor? Será que realmente eu confio que Deus ele está no controle de todas as coisas e que tudo que acontece realmente é Ele que está governando? Será que é Ele que está governando todas as coisas? A nossa fé é testada nesses momentos de dor, de dúvida, e é muito natural que a gente pense todas essas coisas. Às vezes a gente deita na cama e os pensamentos vão e vêm como um redemoinho na nossa cabeça, impedindo que o sono chegue. E isso gera cada vez mais ansiedade. E isso não é uma coisa exclusiva sua ou minha, mas o medo, ele toma conta do nosso coração, principalmente nessas situações. E você entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que todas as coisas que acontecem de alguma maneira vão cooperar para o nosso bem, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, é uma escala, é de degrau em degrau que a gente vai chegando nessa maturidade. E hoje eu posso entender isso, de todas as coisas que eu passei, de todas as coisas que eu sofri, ou que eu vivi, hoje eu posso entender isso. É claro que enquanto você está passando, é muito difícil a gente entender isso, né? É muito difícil você enxergar. E eu fico muito admirada quando eu vejo as pessoas passando por situações difíceis e no exato momento que ela está atravessando aquela situação, ela conseguir já discernir e entender que realmente Deus está trabalhando nela, no coração dela, no coração das pessoas ao redor e acrescentando a sua fé. Cada vez que nós passamos por uma situação difícil, por uma situação em que a nossa fé ela é provada no sentido de você realmente se confrontar a si mesmo e falar: meu Deus, a minha fé tá... Será que eu realmente confio, né? Que você coloca a sua fé em ação. Quando você sai dessa situação, você sai
um passinho mais à frente, você sai um pouquinho mais fortalecido, você sai um pouquinho mais confiante. Esse é o propósito das coisas que o Senhor coloca na nossa vida. Nós vivemos num mundo caído, num mundo que foi afetado pela queda de todas as formas, de todas as maneiras. Nós fomos afetados pela queda. Então é natural que as coisas saem de uma forma que não é a qual nós desejamos e nem a forma pela qual Deus realmente desejava desde o início, né? As coisas vão acontecer, coisas tristes, coisas ruins, coisas que nem sempre é o que a gente quer, mas nós vamos passar por isso e nós temos uma promessa de consolo que nós não passaremos sozinhos. Nós não estamos aqui abandonados, largados à própria sorte. Nós temos um Deus que tem compaixão e chora junto conosco. Essa é a proposta, né? Essa é a promessa de Jesus, que ele vai chorar conosco, que ele está aqui junto conosco, que nós temos o Espírito Santo Consolador que nos consola nesses momentos difíceis, que muitas vezes não tem palavras de um amigo, que a única coisa que as pessoas podem fazer é chegar do nosso lado e olhar e lamentar também junto com a gente. Mas somente o consolo do Senhor vai fazer a diferença nesses momentos. São momentos de luto, são momentos de dor, momentos que nós enfrentamos doenças, que nós não sabemos qual será o fim disso tudo, né? Como que vai concluir, como que vai chegar ao final isso. Nós estamos orando para que seja um final bom segundo o que nós esperamos, mas a gente não sabe o que Deus vai fazer. E nós simplesmente cremos que, seja qual for a decisão de Deus, ela é uma decisão boa. E crer nisso é crer na soberania de Deus. E trabalhar isso no nosso coração é dia após dia nós estarmos amadurecendo no propósito e na vontade do Senhor para nossa vida. E claro, é muito mais fácil a gente falar de descarregar as nossas preocupações no Senhor do que de fato colocar em prática. Colocar em prática é outros 500. As coisas ficam um pouco mais difíceis. Quando a gente vai colocar em prática, muitas vezes a gente acaba sobrecarregado, acaba tendo dificuldade de colocar em prática, o que também não é uma coisa absurda. Isso é mais comum do que você imagina, né? Pastores passam por isso, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus também passam por essas frustrações, também passam por essas dificuldades, porque o caminhar com o Senhor é isso, é você ver e reconhecer a sua limitação diante de um Deus que é tão poderoso. Nós vamos fazer tudo que está ao nosso alcance. E foi aí que eu tive o entendimento do quão nós somos limitados e como que tem que ser trabalhar no Senhor. Eu posso, como no caso da minha filha, dar o melhor tratamento para ela, eu posso buscar os melhores médicos, eu posso dar todos os remédios, eu posso orar para que os remédios façam efeito da maneira correta no organismo dela, mas no fim, nada disso pode ser válido. O que vai prevalecer no final é a vontade do Senhor sobre a vida dela. E eu preciso confiar que a vontade do Senhor é melhor que tudo isso para a vida dela, seja ela qual for. Então, um dia após o outro, nós estarmos trabalhando a nossa confiança no Senhor. Às vezes eu recebo mensagens no meu Insta de pessoas falando que têm dificuldade, que estão amedrontadas com a situação do nosso país, o que vai ser do nosso país, porque as coisas estão difíceis, as coisas estão cada vez mais caras e as pessoas têm medo de passar dificuldade, têm medo de perder o emprego, têm medo. E quanto mais você vai falando, mais essa sensação de medo vai dominando você. E como na época da pandemia, o medo tomou conta de todo mundo, mas o antídoto, o remédio para tudo isso é a técnica do maná. Um dia de cada vez, somente para cada dia. Para cada dia basta o seu mal. Então não adianta a gente tentar ficar pensando no mal de amanhã, em como a gente vai fazer. A gente tem que tentar viver um dia após o outro, porque senão todo esse excesso de futuro vai resultar em muita ansiedade, em muita dor de cabeça, em muitas coisas que nós não podemos fazer. Nós estamos lidando com problemas que talvez são fictícios, com problemas que talvez nem vão acontecer.
E isso gera uma carga emocional negativa gigantesca dentro da nossa cabeça. E nós não podemos nos esquecer que mesmo nas piores circunstâncias, Deus promete segurar a nossa mão. Ele promete estar junto conosco, mesmo nas piores circunstâncias. E dai-nos o pão de cada dia é não deixar faltar o básico pra gente. E às vezes a gente fica muito preocupado, dependendo ainda mais do estilo de vida que a gente leva atualmente, né? Às vezes a gente fica preocupado com coisas muito supérfluas, né? Com coisas que às vezes não são essenciais. Então isso já é uma preocupação desnecessária, que não deveria nem estar sendo levada em conta. Mas o básico o Senhor nos garante. E você entregar todas as suas ansiedades ao Senhor é entender também que todas as ferramentas que nós precisamos para nos manter firmes no Senhor já estão disponíveis para nós, já estão à nossa disposição, nós já somos completos no Senhor. Então, depositar as nossas esperanças no Senhor é crer que Ele já nos fortaleceu para isso. E os hábitos diários de você orar, de você ler a Bíblia, de você manter uma comunhão e uma conexão com o Senhor, cada dia vão te fortalecendo nisso. Eu já falei várias vezes em alguns outros vídeos, né, que o dia mal a gente não sabe quando vai chegar. Então, todos os dias você está se preparando, você está lendo a sua Bíblia, você está orando. É uma forma de você se preparar para um dia que você não sabe qual vai ser. Quando ele chegar, você já está preparado. Você já sabe onde tem uma palavra de consolo para você ser consolado. Você sabe a oração que você vai fazer para aquele dia. O Senhor, Ele já deixou de antemão tudo preparado. Tudo preparado que nós vamos passar, porque nós vamos enfrentar lá na frente. Porque o Senhor já sabe. E para finalizar, nós temos que orar lembrando de pedir ao Senhor para que nós consigamos discernir a presença do Senhor a todo momento. Lembrar de pedir ao Senhor para que Ele esteja conosco nos piores momentos da nossa vida. A gente sabe que Ele está, sabe? É uma coisa tão íntima que nós sentimos a presença do Senhor nesses momentos mais delicados. Mas a gente precisa pregar para o nosso próprio coração que nesses dias nós não seremos abandonados. Nós precisamos pregar para a nossa própria alma. Nesses dias difíceis, você vai pegar aquela palavra que você já está cansado de passar por cima dela, aquele salmo bem batido, né? Que todo mundo fala. E você vai pregar para você mesmo, falar para você mesmo que o Senhor não vai te abandonar, que é o Senhor que vai te fortalecer. Ó, minha alma! Então, nesses momentos, é a Bíblia que nos sustenta. Nesse momento, é aquele preparo de antemão que vai nos sustentar. E é por isso que momentos ordinários com o Senhor, encontros marcados todos os dias, fazem toda a diferença, principalmente quando um grande terremoto chega na nossa vida, porque ele chega sem avisar.